para a parte econômica do nosso programa, eu conto aqui com uma participação muito especial, Jefferson Bittencourt, ex-secretário do Tesouro Nacional e economista da ASA Investments. Antes da gente entrar na análise, como vocês já estão acostumados, vamos trazer as informações. A taxa de desemprego caiu para 9,3% no trimestre encerrado em junho, menor patamar para o período desde 2015. Embora os indicadores econômicos estejam apresentando uma melhora, o presidente Jair Bolsonaro ainda não conseguiu transformar isso em resultados eleitorais consistentes. Vejam na reportagem da Anne Barbosa. Mais brasileiros empregados. A notícia que qualquer governo gostaria de dar, principalmente a pouco menos de 70 dias das eleições. A campanha de Bolsonaro acredita que é hora de trazer os resultados da economia para o centro do debate eleitoral. No Twitter, Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, destacou os principais números divulgados hoje pelo IBGE. Desemprego abaixo dos 2 dígitos confirma a recuperação da economia. Dados divulgados pelo IBGE mostram queda de quase 2% no desemprego em relação ao trimestre anterior, chegando a 9,3%, a menor dos últimos 7 anos para o período. Mais um resultado positivo do governo, disse o ministro. O retrato de curto prazo é muito positivo. Essa taxa de 9,3% que a gente tem agora, ninguém esperava no mercado que a gente fosse atingir uma taxa tão baixa a essa altura, e eu acho que ainda vamos ter boas notícias nos próximos meses. O assunto é muito caro aos candidatos e não é de agora que, aos poucos, os brasileiros têm conseguido emprego. Mesmo assim, isso não tem sido suficiente para diminuir a distância entre o presidente Jair Bolsonaro do primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Lula. Entre os desempregados, por exemplo, a diferença entre os dois candidatos é de 32 pontos, segundo o Datafolha. Pensando em turbinar a campanha de Bolsonaro com os feitos da área econômica, o governo federal antecipou o calendário do Auxílio Brasil. Os pagamentos terão início logo mais, em 9 de agosto, 10 dias antes do previsto inicialmente. A aposta dos bolsonaristas é que a distribuição desses recursos deve impulsionar a candidatura do atual presidente. O levantamento do IBGE também trata dos empregos informais. E é exatamente esse ponto, segundo os especialistas, que deve ser explorado por Lula. Isso porque o número de trabalhadores nessa condição chegou a 39 milhões e 300 mil, o maior da série histórica do indicador, que começou em 2015. A inflação elevada também será um tema sensível com o qual Bolsonaro terá de lidar. E eu acredito que não há tempo suficiente nos próximos 2 meses de campanha para que esses números que revelam alguma queda de desemprego e que Bolsonaro buscará explorar na campanha tenham impacto na vida real das pessoas e na sua percepção, isso é importante, na percepção que as pessoas têm de que a vida não está melhorando. Faz pouco sentido para uma pessoa, um eleitor comum, uma eleitora comum, Bolsonaro ia dizer a taxa de desemprego baixou para 9,3%. E ele ou ela amanhã vai no mercado comprar feijão e o preço subiu de novo. Depois dos fatos, a análise. Jefferson, muito bem-vindo. Já começo com você. O Sérgio Vale, nosso especialista CNN, estava destacando na reportagem da Anne a surpresa que foi para boa parte dos economistas essa resiliência do mercado de trabalho com a taxa de juros no patamar atual. Na sua avaliação, o que explica a queda do desemprego e quanto tempo, qual é o fôlego disso? Então, boa noite, Raquel, boa noite, Uribe, boa noite, Thaís, um prazer estar aqui com vocês. De fato, o primeiro semestre todo foi meio surpreendente em termos de atividade. Os dados de emprego acabam chegando por último nessas informações do desempenho da atividade econômica e não deixam efetivamente de ser uma boa notícia. O que nós tivemos? A gente teve
principalmente a reabertura dos serviços depois da pandemia, a vacinação avançando. Se a gente vê os dados do desemprego, da melhora do emprego, sem dúvida nenhuma, os serviços são destaque, puxando essa recuperação muito, porque os serviços foram quem mais sofreu com a pandemia. Mas a gente também teve um bom desempenho do setor externo, que ajudou a atividade doméstica através do comércio exterior. Então, alguns fatores acabaram surpreendendo. A questão é, esse emprego chega a mover as expectativas de crescimento para o ano? Já está mais ou menos na conta de todo mundo que esses primeiros 2 trimestres foram um pouco melhor que o previsto. Não acredito que haja uma onda de revisão da previsão de crescimento do ano. Todo mundo que tinha que migrar mais ou menos para uns 2% de crescimento, que é, por exemplo, o nosso número é 2,1% de previsão de crescimento por ano, vai rever isso em função desses números que saíram. A questão é, a política monetária tem uma defasagem sobre a atividade econômica. Essa defasagem, uma hora vai começar a chegar e vai desacelerar essa atividade. A foto está muito boa, como disse o Sérgio Vale, mas a gente tem que ver a continuidade do filme para ver se esse emprego continua resistindo a esse peso da política monetária que vai chegar no segundo semestre. Thaís Uribe, o Jefferson trouxe para a gente esse fato. Olha, a foto agora está ótima e ninguém esperava por ela, nem mesmo o governo federal. Vocês sempre ressaltam aqui a dificuldade que o presidente Jair Bolsonaro tem de capitalizar esses dados positivos. Uribe, agora o Planalto tem uma estratégia para vender esse número para a população? O Palácio Planalto está apontando muito e apostando muito nesses números econômicos. Acho que esse retrato de momento pode ajudar. Mas tem um estudo chamado A Mão e a Luva, do cientista político Alberto Almeida e do geógrafo Tiago Garrido. E ele é bem interessante. Ele aponta que 2 fatores são preponderantes nas vitórias e derrotas das disputas eleitorais desde 1989. Desemprego e inflação, e eles precisam andar juntos. A população brasileira só percebe a melhora quando você tem queda no desemprego e queda na inflação. Se você tem um desses 2 fatores altos, a população brasileira acaba ainda ficando bastante insatisfeita. E a gente tem visto que o desemprego ainda é alto sobre os nordestinos, os cidadãos jovens e também aqueles de baixa escolaridade, que são aqueles que estão ainda aí nas pesquisas eleitorais insatisfeitos com o governo e apoiando uma volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, há uma grande dificuldade nessa percepção. Se o governo federal não conseguir uma deflação, tem uma perspectiva agora, mas é uma deflação pequena, é muito difícil da população perceber que realmente houve uma melhora para confiar numa reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Mas, Thaís, o Uribe está mencionando, realmente, né, a deflação é pequena, mas quem está indo no posto de gasolina abastecer o carro percebeu que o valor caiu significativamente. Você gastava ali 300, 350 reais, agora você já está gastando menos de 300 de novo. O governo tem plano, tem estratégia para colocar isso na rua? Raquel, não sei se tem plano e estratégia para colocar isso na rua. O que a gente sabe, ouvindo dos políticos experientes que estão ali na campanha do presidente Jair Bolsonaro, que sim, que eles estão apostando nesses números bons da economia, mas, por outro lado, eu fico até bastante repetitiva. Há uma convicção de que o próprio presidente Jair Bolsonaro tem dificuldade de capitalizar. Mesmo que o entorno trabalhe muito para que ele use esses dados a seu favor, há uma avaliação de que o presidente, por muitas vezes, deixa esses dados positivos de lado para se concentrar em outros assuntos. Mas hoje eu ouvi uma análise bastante interessante, que não sei se faz sentido, mas que pode até fazer sentido ali no bolsonarismo, que é o seguinte, que o presidente Jair Bolsonaro estaria esperando essa economia de fato melhorar a consolidação dessa melhora, para aí sim começar a aproveitar esses números. Enquanto isso, ele fica debatendo assuntos que o colocam na mídia de uma maneira não tão boa, como é o questionamento do processo eleitoral. Mas o fato é que mesmo que a gente esteja vendo, Raquel, a derrubada dos preços dos combustíveis, não sei se eu vou cometer uma falha aqui, mas pelo que eu me recordo, os últimos dados mostram que
essa diminuição de preço ainda não chegou na alimentação. E a gente sabe que a falta de alimento, a fome, ela teve um aumento significativo durante o período da pandemia. E aí, todos os políticos das mais diversas matizes ideológicas sempre dizem a mesma coisa, que é a comida no prato ou a falta dela que define a eleição, numa eleição que está sendo, sim, debatida com base na economia. Aí, se realmente o presidente está esperando a recuperação se consolidar para abraçar essa bandeira, demonstra uma falta de urgência impressionante. Jefferson, o Uribe mencionou o que no Economês a gente costuma chamar do índice de infelicidade, que é esse binômio, o nome é meio down, né? Mas é isso mesmo, que é esse binômio entre a inflação e o desemprego. Nas suas contas, nas suas estimativas, como é que vai estar esse binômio lá em outubro, nas eleições? A tendência é que a gente vai pegar nos próximos 2 meses, julho e agosto, bastante deflação quando começar vindo dessas medidas, como a Lei Complementar 194, que reduziu o preço dos combustíveis, o tratamento do crédito tributário da conta de luz. Esses efeitos devem bater forte na inflação de julho e agosto. E lembrando, a inflação de agosto ela é divulgada 20 dias antes da eleição. Vai apresentar um número bastante cadente. Mas a Thaís tocou num ponto bem interessante, que é a questão do preço dos alimentos. Esses, de fato, estão resistindo mais a cair. A gente sabe quais foram os determinantes dessa queda dos preços de energia elétrica, de combustíveis. Foram medidas exógenas, como a gente costuma dizer, elas vêm de fora, foram alterações legais. Mas justamente a questão do emprego estar melhorando dificulta a queda do preço do alimento. Então, assim, o emprego está recuperando tanto o emprego informal quanto o emprego formal, tanto que a gente chegou, do mesmo jeito que a gente chegou no maior nível de pessoas na informalidade, a gente também chegou no maior nível de contribuintes da Previdência, ou seja, no maior nível de pessoas formais contribuindo devidamente para a Previdência. E a renda, quando a gente melhora o emprego formal, a renda melhora mais, porque a renda média do emprego formal é maior do que a renda média do emprego formal. Então, o que acontece? Com mais renda, tem mais demanda, o preço demora mais a cair. Então, de fato, perto da eleição, teremos um desemprego numa posição melhor, a gente vai ter tido deflação por 2 meses, mas a inflação de alimentos ainda vai resistir. Jefferson traça um quadro que não é tão ruim quanto se imaginava alguns meses atrás. Vou trazer mais um dado econômico e que conversa bastante com a política para o nosso bate-papo. O governo federal publicou, agorinha à noite, o decreto com os bloqueios no orçamento de 2022. Os ministérios mais afetados, claro, são aqueles com maior tamanho de orçamento, foram a saúde e a educação. A gente consegue enxergar na tela que vocês estão vendo, o Ministério da Educação está bloqueado nesse ano 8% do seu orçamento e a saúde 15%. Agora, o grande destaque, que ninguém esperava, chamou a atenção de todo mundo, é esse corte de 47% nas emendas. Aí, tanto as emendas de relator quanto as emendas de bancada, as poderosas emendas tão caras, tão importantes para o Congresso Nacional, estão sendo cortadas, sendo bloqueadas aí praticamente pela metade. Gustavo Uribe, o que aconteceu? Eles não conseguiram gastar antes das eleições? Não conseguiram gastar e a lei eleitoral proíbe o gasto nesse período. Você teve lá atrás, então, um bloqueio de 1,7 bilhão em relação das emendas de relator e agora um percentual de mais ou menos 5,9 bilhões. Então, é um recurso vultoso, mas que fica bloqueado para novembro. E a expectativa dos parlamentares é de que o governo federal lá em novembro acabe liberando e eles possam gastar. Então, eu conversando com algumas lideranças partidárias, disseram, não é tão preocupante. É que realmente não pode, acabou não sendo empenhado o gasto, mas a gente espera que esse recurso saia em novembro. É um bloqueio fictício. Para mim, deu a sensação de que eles foram com mais sede ao pote do que deveriam. Thaís, saúde e educação, áreas tão centrais, como é que bateu lá esses cortes no orçamento?
Raquel, eu consegui falar com os dois ministros agora à noite, tanto o Marcelo Queiroga, da Saúde, quanto o Vitor Veiga, da Educação. Os dois foram basicamente na mesma linha. O que me disse Marcelo Queiroga? Vou até ler para não cometer nenhum erro. Ele disse que essas medidas econômicas do governo têm surtido o efeito desejado e que o governo atua em conjunto para garantir a efetividade das políticas públicas. O que diz o ministro Marcelo Queiroga? Que durante os próximos meses podem acontecer alguns ajustes internos para que esse bloqueio não tenha tanto efeito imediato. E aí ele me dá um exemplo. Ele diz que, por exemplo, já tem destinado aos estados 30 bilhões de reais de recursos que ainda não foram executados. Então, é um dos exemplos desse remanejo que pode acontecer por conta desse bloqueio. Vitor Veiga ministro da Educação, vai na mesma linha. Ele até repete uma frase que ele nos disse essa semana em entrevista aqui na CNN. Ele diz que eles vão absorver, o Ministério da Educação vai absorver esse impacto, mas sem afetar a execução nos próximos meses. E ele diz que ele já está conversando internamente para recompor o balanço em setembro e em outubro. E ele diz que, neste momento, o impacto é zero, não afeta nenhuma política com execução em agosto, setembro e outubro, diz o ministro da Educação. Raquel. Jefferson, todo mundo lá em Brasília colocando panos quentes, né? O ministro da Saúde disse, não, tá tudo bem. O ministro da Educação não vai ter nenhum impacto, tá tudo garantido. O Uribe falou, não, nós estamos esperando a eleição, os políticos, né? Então, eles estão dizendo para ele que estão tranquilos, que depois, lá de novembro, eles dão um jeito de gastar esse dinheiro. Será que é isso mesmo? Vamos no cerne dessa questão. Essas emendas de relator e as fontes no Tesouro Nacional dizem que a maior parte do bloqueio são emendas de relator, elas são fonte de muito poder para os políticos. O quão impositiva elas são? Já teve muita discussão, inclusive no Congresso Nacional, sobre isso. O quanto o governo realmente consegue cortar nessas emendas, o quanto o ministro Paulo Guedes consegue cortar ali na negociação política? Então, o embate entre a área técnica, o pessoal que cuida mais tecnicamente do orçamento e das finanças do governo e as emendas de relator, ele é muito grande, assim, porque tem críticas sérias ao desenho desse instrumento, porque, em geral, a política que é concebida que tem como rubrica a emenda de relator é uma política menos planejada, menos estruturada. Então, assim, não é um acidente o fato de que são despesas mais difíceis de ser executadas, porque elas são despesas com um planejamento pior, diferente da política proposta pelo Executivo, onde tem um corpo técnico que planeja e executa. A emenda de relator é uma coisa mais artesanal, mais difícil de executar. Então, por isso, a dificuldade de executar ao longo do ano e sendo grande candidata a ser cortada. O problema é o peso político disso, como tu mesmo disseste. Não é trivial chegar lá e cortar a emenda de relator. Houve, inclusive, uma derrubada de veto numa das últimas sessões do Congresso, que só por conta dessa derrubada de veto é que foi possível bloquear essas emendas nesse volume que foi bloqueado agora. Porque a gente sabe que o processo de ganho de espaço político nessas emendas é no sentido de torná-las, primeiro, blindadas em relação a bloqueio, depois impositivas e o grande temor, eu acho, de todos os técnicos, de todos aqueles que se preocupam com o orçamento, que um dia elas venham a ser constitucionalizadas. Esse é a nossa grande preocupação, eu digo nossa, de todos aqueles que se preocupam com a boa técnica orçamentária e financeira do governo. Traduzindo o que você está falando, me perdoe se eu for muito simplista, depois das eleições vai ter luta. Não vão abrir mão fácil vai ter luta, desse dinheiro. Vai ter luta e assim, eu tenho uma preocupação muito grande. Quando os dois candidatos falam que eles desejam manter os R$600, com o arcabouço do teto dos gastos que nós temos hoje, isso só é possível pagar os R$600 no ano que vem se houver uma nova emenda constitucional afastando o teto de alguma maneira. Os novos R$600 não cabem dentro do teto. E aí, quando a gente tem uma emenda constitucional tramitando depois das eleições, com o Congresso querendo constitucionalizar a emenda de relator,
é uma combinação bastante arriscada. Me dá tanta pena encerrar essa conversa, mas com certeza a gente vai voltar a esse assunto. Sexta-feira eu preciso liberar todo mundo. Jefferson, muito obrigado pela sua presença aqui no WW. Foi um prazer te receber, volte sempre. Thaís, Uribe, sextou, bom fim de semana para vocês.